Agora na Rádio Brasil, entrevista. E na entrevista de hoje, eu tenho o prazer, o privilégio de conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi, ele que é deputado estadual pelo PSOL aqui de São Paulo. Deputado, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme conversar com você e com os ouvintes da Rádio Brasil agora. Bom, deputado, para a gente conversar aí, para a gente começar o nosso bate-papo, queria falar um pouquinho de eleições, né? Queria falar um pouquinho aí da conjuntura das eleições, tanto em nível estadual quanto também em nível nacional, né? Começando pelo nacional, porque a gente sabe que o pessoal está aí em conversas para a formação de federação com o PCdoB, pode inclusive também apoiar o presidente Lula nas eleições, né? São conversas que a gente ouve aí o pessoal tendo. Como é que o senhor vê essas movimentações, tanto da formação de uma federação quanto do apoio ao presidente Lula? Olha, Tiago, para nós do campo progressista, do campo da esquerda política do Brasil, a grande prioridade, nós temos duas grandes prioridades. Uma é retirar o Bolsonaro da presidência da República, né? O governo Bolsonaro, que é o governo genocida, delinquente, miliciano, né, que está destruindo o Brasil. É o governo da destruição nacional, esse governo. Ele destrói o meio ambiente, a educação, a cultura, a economia, a soberania nacional. Né? É um governo que promove a morte das pessoas. A gente está vendo aí quase 630 mil pessoas mortas de Covid, né? Um governo que tenta destruir o Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que... Esse é o principal obstáculo, o principal objetivo que nós temos, retirar, né, banir a extrema-direita negacionista, terraplanista, obscurantista do poder. Repito, que está destruindo o povo brasileiro, o meio ambiente, a educação, a cultura e tudo mais. Então, é importante que nós tenhamos as forças democráticas, progressistas, as forças que defendem o processo civilizatório, é disso que se trata hoje, né? De você estar de um lado ou do outro. Ou você está do lado da construção do processo civilizatório, ou você está do lado da barbárie, né? Do nazifascismo, da destruição do Brasil. Então, esse é o principal ponto. O segundo, aqui em São Paulo, é também que haja uma alternância do poder. Ninguém aguenta mais o tucanato, são quase 30 anos, né, dos governos tucanos, privatizando tudo, entregando os equipamentos públicos para setores econômicos, e com várias denúncias. Agora estourou de novo a máfia das organizações sociais, da saúde. Então, e ninguém aguenta mais também, tem que ter alternância do poder. Então, nós temos que construir frentes progressistas, democráticas, nesse sentido, né? Então, acho que tudo caminha nessa direção em nível nacional e aqui também, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Nós temos as duas alternativas. Então, em nível nacional, logicamente que o Lula está disparado nas pesquisas, né? Mas a eleição está longe ainda, a gente não pode achar que as coisas já estão dadas, muita coisa pode acontecer até lá. Já dizia Mayakovsky, né, que o mar da história é agitado, então tudo pode acontecer. Tem facada, tem acidente, tem traição no meio desse processo todo, né? Tem dissidências, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tudo caminha nessa direção, que nós vamos ter aí uma mudança importante no Brasil. Eu acho que o pessoal tem que estar afinado nesse processo. Agora, necessariamente não significa que tenha que apoiar já o Lula no primeiro turno. Aí tem que ver quais são quando chegar um pouco mais próximo do processo eleitoral, a gente vai ver. O pessoal está discutindo essa questão
ainda, né? Porque não basta só apoiar, tem que ter um programa também que tire o Brasil desse atraso. A gente tem que reconstruir o Brasil. Nós temos que revogar a reforma da Previdência, revogar a reforma trabalhista que prejudicou imensamente a população. Nós temos que revogar o teto de gastos que congelou por mais de 20 anos os investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura, em assistência social. Não dá para ficar com essa lei, né? Nós temos que alterar muita coisa. A reforma do ensino médio, que é uma farsa, a gente vai ter que reformular essa política educacional, que também do governo Temer e do governo Bolsonaro. Enfim, aí você tem que ter um programa também nessa frente ampla, né, de forças progressistas. Agora, particularmente para o senhor, que milita na educação, e principalmente na educação pública há tantos anos, diretor de escola pública, acabou de falar aí dos anos, né, de governo tucano aqui no estado de São Paulo. Aparentemente, pelo que a gente vê, até pelo que o próprio ex-presidente Lula fala, deve aí sair uma chapa Lula-Alckmin na eleição, né? E Geraldo Alckmin, quem vive aqui no estado de São Paulo sabe que a gestão da educação pública no governo Alckmin, a gente pode ter uma série de críticas, né? Não foi uma gestão satisfatória nesse ponto de vista. Eu tenho certeza que o senhor mesmo foi um dos grandes críticos a essa gestão. Como é que o senhor vê essa possível aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin? Eu acho que o Lula escolheu muito mal. Eu sou totalmente contra, radicalmente contra, né, essa aliança com o Alckmin. Eu até entendo que, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista eleitoral, o Lula esteja se aproximando do centro político, né? Porque o campo progressista ele já tem. Então, ele também trabalha para ser, ao mesmo tempo, a terceira via, para ocupar esse espaço, e está ocupando bem. Mas, do ponto de vista simbólico, escolher o Alckmin é muito ruim, é uma tragédia. Nós somos totalmente contra, porque o Alckmin ajudou a chocar, né, várias lideranças, aí, que eu considero, ele ajudou a chocar o ovo da serpente aqui em São Paulo. Foi ele que lançou o Dória, por exemplo. Ele que bancou a candidatura do Dória a prefeito de São Paulo na convenção municipal, aqui no processo de disputa. Ele que levou para o seu gabinete, enquanto governador, o Ricardo Salles, e depois nomeou ainda o Ricardo Salles secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Não? Fora o que ele fez com a educação do estado de São Paulo, com os servidores públicos, com os profissionais da educação, os profissionais da segurança pública, um verdadeiro desastre, o massacre do Pinheirinho, que nós nunca vamos nos esquecer. Eu estava lá, acompanhei, levei aquela denúncia para a Organização dos Estados Americanos, para a OEA. Então, foi um verdadeiro desastre. Alckmin é um neoliberal também, né, que defende a entrega do patrimônio público para os grandes grupos econômicos. Ele não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, com o povo paulista. Essa é a verdade. Então, não combina, não vai dar certo isso, né, do ponto de vista governamental. E nem sei se ele tem tanto voto assim. Acho que o Lula, se ele quer sinalizar, que sinalize para o centro, mas tem outras figuras, outros personagens mais interessantes, talvez com mais amplidão do que o Alckmin. O Alckmin é São Paulo só, estado de São Paulo, não tem repercussão para fora de São Paulo. Eu acho que o Lula deveria até escolher uma pessoa, se é essa a linha de pensamento dele, escolher uma pessoa com mais abrangência e uma pessoa que tivesse um pouco mais de afinidade também com o campo progressista, mesmo sendo do centro. Mas nós somos totalmente contra essa escolha do Lula, de colocar o Alckmin como seu vice, né? E aqui no estado de São Paulo, deputado, o PSOL, o que se fala hoje é na pré-candidatura do Boulos, né, para o governo do estado de São Paulo. Temos aí, ainda no campo progressista, provavelmente a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também ali o PT e o PSB discutindo, o Haddad, o França, enfim, toda essa discussão até para a formação da chapa
para a presidência, mas hoje o que está sendo colocado à mesa, do ponto de vista do campo progressista, são essas duas pré-candidaturas, né? Como é que o senhor vê o PSOL hoje aqui no estado de São Paulo, né? O Boulos é um nome a ser considerado, tendo em conta o bom desempenho que ele teve na última eleição para prefeito de São Paulo? Sim, o Boulos é a grande novidade da esquerda brasileira, né, que está emergindo com muita força, com muita representatividade. Não foi à toa que ele quase ganhou a eleição. Ele foi para o segundo turno aqui na capital, teve mais de 2 milhões de votos, né, sem nenhum tipo de estrutura, sem tempo de televisão, sem absolutamente nada. Então, o Boulos está em ascensão. Ele representa as novas forças emergentes, progressistas, de esquerda e críticas da sociedade. Ele representa o novo nesse momento. Então, ele é um candidato altamente competitivo e não tem talvez a mesma rejeição que tenha o Haddad, né? O Márcio França, mas, enfim, eu acho que o pessoal tem condições de avançar bastante com a candidatura do Boulos. Ele é competitivo, ele tem as credenciais, é preparado do ponto de vista político, técnico, filosófico, intelectual. Ele é um grande quadro da política nacional. Então, ele é o nosso candidato ao governo do Estado, está bem nas pesquisas, né? Logicamente que é importante saber que nós temos 2 bons candidatos nesse momento no mesmo campo, que é ele, e depois nós temos o Haddad também, que está no mesmo campo. Agora, logicamente que num segundo turno haverá união desse campo progressista, né? Se o Boulos for para o segundo turno, com certeza o Haddad vai dar apoio a ele. E nós também, caso o Haddad vá para o segundo turno, nós daremos o voto a ele, voto crítico, logicamente, né, contra os tucanos ou uma outra candidatura. Espero que não seja uma candidatura de extrema-direita que vá para o segundo turno. Acho que não tem condição de prosperar uma candidatura bolsonarista, negacionista de extrema esquerda, né? Então, o Boulos é competitivo, está no páreo e nós apostamos no bom desempenho que ele terá nessa eleição. Deputado Carlos Gianazzi, queria agora falar de um tema de educação, um tema nacional, mas que reverbera, claro, também aqui no nosso estado, nos nossos municípios, que é essa questão agora do piso do magistério, né? O piso salarial dos professores. O presidente Bolsonaro libera aí um aumento de 33% no piso, um aumento que soa eleitoreiro, prefeitos chiando, há uma insegurança jurídica também em torno desse aumento. Eu sei que o senhor, por exemplo, defende aqui no estado de São Paulo um aumento muito maior para os professores. Queria saber sua opinião a respeito de tudo isso, de toda essa discussão que está sendo feita nesse momento. Olha, primeiro, Tiago, que esse reajuste ele é obrigatório, porque existe uma lei federal de 2008 que instituiu o piso nacional salarial do magistério público brasileiro, e anualmente há o reajuste. Então, na verdade, não é o Bolsonaro que está dando aumento, é a lei federal de 2008 que obriga. Ele não queria dar, inclusive, ele resistiu, o ministro da Educação também foi contra, mas aí teve muita movimentação do Magistério Nacional, muita pressão, e ele, logicamente, do ponto de vista eleitoral, ele tenta faturar, dizendo que é dele, né, a benesse. Mas não é, porque é da lei, ele teria que dar mesmo, né? A novidade é que, como ele não cumpre muito a lei, quando ele cumpre uma, né, vira uma novidade. Então, ele teve que dar esse aumento. E, logicamente, que os prefeitos e alguns governadores estão contra, mas sempre foram, viu? Desde quando a lei foi aprovada em 2008, muitos prefeitos se colocam contra e não pagam, desde 2008, desde a aprovação da lei, muitos municípios não pagam o piso nacional salarial e muitos estados. Tanto é que, logo a aprovação da lei em 2008, 5 estados brasileiros entraram com uma DIN, protocolaram uma DIN no Supremo, dizendo que a lei era inconstitucional. A lei foi julgada e foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse, não, a lei é constitucional, tem que ser respeitada, então não tem mais discussão sobre isso. Mas a lei tem uma falha, Tiago. Qual a falha? Não há punição para o prefeito ou para o governador que não cumpre a lei. Ele pode não cumprir simplesmente, não há uma punição. Ele não é punido, não responde processo por crime de responsabilidade, nada. A nossa grande luta é para que a lei seja
aperfeiçoada, com um processo também de punição, porque senão o prefeito não paga. Então, sempre teve essa movimentação contra os reajustes do piso, ou até mesmo contra o piso. Os bolsonaristas tentaram acabar agora com esse piso nacional quando foi aprovada a lei do novo Fundeb. Eles tentaram, não conseguiram, e eles diziam o seguinte agora, para não pagar o piso: olha, já aprovou o novo Fundeb, não precisa mais desse piso, essa lei está revogada automaticamente, ela perdeu a sua eficácia. E não é, ela continua tendo eficácia, tanto é que já muitos prefeitos e governadores vão pagar o piso nacional. Mas é um valor baixo, viu? Porque o piso foi para R$ 3.845 por 40 horas semanais. Significa, Tiago, que um professor tem que trabalhar o dia todo na escola, na sua casa, sábado e no domingo, para ganhar R$ 3.845. É um piso baixo. Mesmo assim, prefeitos e governadores não querem pagar. Eu entendo que alguns municípios talvez não tenham condições, municípios pequenos, que não têm arrecadação, mas aí o governo federal tem que suplementar o orçamento da educação. Para isso que serve o Fundeb. Né? Então, os prefeitos, ao invés de falar que não querem pagar, deveriam cobrar do governo Bolsonaro a suplementação orçamentária. Isso está na lei, na Constituição Federal, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, toda a legislação. Diz que o governo federal tem que suplementar quando o município, ou quando o Estado, ou quando um ente federativo não consegue financiar a educação, a manutenção e o desenvolvimento da educação básica. Né? Quando é o município tem que cuidar da educação infantil e do ensino fundamental. Então, eu acho que essa confederação, né, dos municípios do Brasil, que está agitando os municípios contra o cumprimento da lei, deveria cobrar do Bolsonaro, para que ele faça a complementação financeira e não ficar estimulando o não pagamento do piso nacional. Porque, olha, sem educação pública de qualidade não tem saída para o Brasil. Quase 80% das crianças e adolescentes, Tiago, do Brasil estão matriculados em escolas municipais e estaduais. Então, não tem saída para o Brasil se não houver investimento em educação pública. E para você oferecer qualidade de ensino, você tem que investir nos profissionais da educação, em salários dignos, senão também não tem saída. Não adianta só matricular o aluno na escola. Você tem que, além disso, oferecer a qualidade de ensino. E qualidade passa necessariamente por uma carreira digna, por uma jornada de trabalho digna também, não estafante, e por um salário digno. É disso que se trata a valorização da educação pública do Brasil. Com certeza, né? Aliás, que sonho que seria, né, deputado, se 100% dos alunos tivessem matriculados na educação pública, né? Se a educação pública que fosse o carro-chefe no Brasil. Ainda falando de funcionalismo público, mas agora trazendo para a realidade aqui do estado de São Paulo, né? O governador João Dória anunciou esse aumento de 20% a policiais, a profissionais da saúde pública. E a gente sabe, né? O senhor, por exemplo, é um dos grandes críticos a como o governo Dória, como o governo estadual, lida com o funcionarismo público, né? Inclusive, denunciou a reforma administrativa que prejudicou o funcionário público aqui no estado de São Paulo. Como é que o senhor viu esse aumento específico aos policiais, aos profissionais da saúde pública? Olha, é um aumento, um reajuste tardio. Ele deveria ter feito isso muito antes. Aliás, foi uma promessa que ele fez quando assumiu o governo do estado, dizendo que os servidores da segurança pública teriam os maiores salários do Brasil. Então, ele deu um golpe nos servidores da segurança pública, em todos, na verdade. O que acontece? Primeiro que é um procedimento dele altamente eleitoreiro. Isso. Ele anunciou agora, ele vai embora daqui a um mês e poucos dias. O Dória vai renunciar ao cargo, porque ele é candidato à presidência da República. Então, pela lei, ele tem que sair, tem que renunciar. Então, ele vai embora. Então, de uma forma desesperada, ele está aí fazendo algumas concessões, porque depois disso ele não pode fazer mais nada. Então, para ele aparecer, para ficar bem, né, com os servidores, agora que ele já está tão queimado com essa categoria, que é a nossa categoria, a minha também, ele resolveu, né, dar um alento ali
com esse reajuste de 20% para os servidores da segurança pública e da saúde, e para os demais, 10%. Então, o que acontece? Primeiro, as pessoas, que bom ter 20% de aumento, né? 10%. Então, a população fica achando que ele é bom, né? Que é um aumento importante, significativo. Vou dizer que não é. Por quê? O governo Dória, ele atacou ferozmente os servidores durante a sua gestão. Ele retirou direitos e benefícios. O que ele fez? Uma reforma da Previdência, onde ele aumentou o desconto previdenciário. Ele fez um confisco para os servidores da ativa, que pagavam 11%, foi para 14% e 16%. E pior do que isso, para os aposentados e pensionistas, ele cometeu um crime de lesa humanidade. Ele impôs um desconto, um confisco para quem ganha abaixo do teto do INSS. Então, se a pessoa ganha acima de um centavo acima do salário mínimo, ela já começa com desconto, né? Tem um escalonamento 12%, 14%, 16%. Então, que é pior ainda, porque o aposentado não tem de onde retirar, não tem como trabalhar mais, ele precisa comprar remédios, fazer tratamento médico, ele sustenta muitas vezes os filhos, os netos, bisnetos, com a onda de desemprego, com a miséria social. As pessoas sobrevivem graças ao provento do aposentado ou do pensionista. Tão grave que é a situação do Brasil hoje, com a desigualdade social, com a crise econômica, desemprego em massa. E o que ele fez? Atacou de uma forma cruel, covarde, perversa os aposentados e pensionistas, retirando deles aproximadamente 14%. Já foi direto. Ele também aumentou, durante a reforma administrativa, a primeira que ele fez, no PL 529, ele aumentou também a contribuição do IANSP, que é o Instituto de Previdência, de Assistência Médica dos nossos servidores. Aumentou, né, de 2% para 3%. Então, teve mais 1% de confisco. Então, retirou faltas abonadas, diminuiu faltas injustificadas, ele tirou vários benefícios, confiscou salários, confiscou proventos, aposentadorias, pensões, e esse ano nós estamos na faixa de 10% de inflação. Então, quer dizer, nesse pouco tempo, sem contar a defasagem histórica, né, salarial dos servidores por conta dos governos do PSDB, que há muitos anos não tem reajuste de verdade. Então, gente, não teve nenhum tipo de aumento, ele está repondo uma coisa do passado, ainda não é um reajuste. Logicamente que, né, os servidores vão querer os 20%, os 10%, mas isso não tem nenhum impacto. É bom que a população saiba que é uma medida altamente eleitoreira e que ele faz isso para tentar sair das cordas. Ele está na UTI das pesquisas eleitorais. Ele aparece com 2%, 3%, 4%, está atrás, né, do Moro, está atrás do Ciro Gomes, está lá embaixo, com toda a maquinaria que ele tem, governador do estado de São Paulo, que fala que é o pai da vacina, mas eu falo que ele não é o pai da vacina. O pai da vacina é o Instituto Butantan, que é um instituto público que ele queria vender em 2019. Ele ia vender para as grandes farmacêuticas. Ele chegou a anunciar isso num vídeo feito em inglês, em Davos, quando ele foi com o Paulo Guedes, naquele encontro do Fórum, né, Mundial Econômico. Ele soltou um vídeo mundial vendendo, fazendo propaganda para vender o Instituto Butantan, que foi salvo, por incrível que pareça, pela Covid, pelo coronavírus. Ele teve que recuar, né? E ele não é o pai da vacina, não. O pai da vacina é o Instituto Butantan. O Dória é o pai do confisco salarial, das pensões e das aposentadorias. 11h54. Deputado, a gente tinha aqui mais uma porção de temas para conversar. Infelizmente o tempo nosso é curto, mas quero mais uma vez agradecer sua presença aqui no Brasil Agora, na Rádio Brasil Campinas, conversando com a população de Campinas, conversando com o nosso ouvinte. Obrigado, um forte abraço e um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, Tiago. Um abraço.